Paulinha, Pan, você já está por aí? Cadê vocês, meninas? Tô aqui, Oh, elas estamos aqui aí, já. Estamos. gente! Que delícia, que bom estar com Fala, vocês aí Miguelito! nessa tarde. Estou muito feliz das duas estarem juntas. Que tarde sensacional, Paulinha e Pan. Sejam bem-vindas à nossa live da Galáxias e sejam bem-vindos à Liga dos Traders. A tarde é de vocês, fiquem à Obrigada, Miguelito. vontade. Quem são vocês para esses nossos lunáticos que estão nos acompanhando até agora aí? Se apresentem. Pode começar, Panzinha. Bom, eu sou a Pam, sendo exato. Meu nome é Pamela, mas não me chama de Pamela, que eu acho que você tá bravo comigo, então me chama de Pam mesmo. Eu sou analista de investimentos desde 2018. Na verdade, eu comecei no dia em que o Bolsonaro ganhou as eleições. Então, foi aquele dia de volatilidade extrema no mercado. Foi meu primeiro dia como analista. Faço swing trade com análise técnica desde 2010 e day trade mini contratos desde 2017. E aqui estou hoje para compartilhar um pouquinho do que fez muita diferença na minha vida junto com essa mestra Paulinha. Bom, eu tô no mercado faz desde 2005. Eu vi nascer aí o universo de mini contratos, né? Eu chamo Paulo Assá. Ajudei aí a montar o time, desenvolver o time de assessoria do grupo da XP Matriz. E hoje eu tô na BS BRA Investimentos, que é assessoria focada ao trader, muito focada em renda variável, trazendo soluções aí a partir de conteúdo para o trader. E trabalhei com a Panzinha, né, Panzinha, na época da XP, na época de Rico, trocamos muito, trazendo Pan, soluções, né, entendendo comportamento. qual Tá corretora você com tá, Pan? delay? Eu tô na Clear. A Pan tá na Clear, na lista da Clear lá, e a Paulinha Agora a tá na Pan tá na BS. Clear, Ah, da hora. BS, BRA. E ano que vem a gente, aliás, em dezembro agora a gente já vai vir com um nome novo das duas empresas juntas. E o ano que vem a gente vira corretora. Que da hora, que sensacional. Muito Muita da, coisa boa acontecendo muito, aí. Que da hora. muito, E Miguelito. meninas, e o que, que vamos falar para esse pessoal que tá nos acompanhando aí até agora? O que, que vocês têm de tema pra gente aí nessa tarde de sábado? O que vocês prepararam pra gente? Acho que é o meu assunto preferido, Ai, o meu gerenciamento Então, de risco. também! eu Que sou suspeito de falar porque eu gostoso! gosto de acompanhar vocês falando desse assunto. Eu acho que vocês dominam muito esse assunto. Sempre que eu posso, vou lá, dou uma olhadinha lá, vou lá, acompanho, vou lá, vejo, vou lá, curto. Vou lá e comento também. Sou tipo um hater lá de vocês, né? Fique à Uhum. vontade aí, vamos lá. Bom saber! Mas Mas um agora eu hater já tenho um de positivo. verdade, viu, Miguelito? Já? Poxa vida, tiraram meu Já. lugar. Bom, vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Parece que eu tô com um pouco de delay. Não sei como é que tá aí pra vocês. Tranquilo, perfeito aqui. O pessoal no chat também vai estar Beleza. falando aí, qualquer coisa a gente dá uma pausada. Mas tá certinho, fique à vontade. Bom, eu posso começar um pouquinho daqui do meu lado, como é que eu comecei a olhar esse universo do trader, né? Dentro da XP, a gente viu esse boom acontecer aí na pandemia, aumentou muito o número de traders, né? E aí a gente começou a entender que, pô, esse cara precisava ter um atendimento, né, um relacionamento. Eu comecei a ligar para essas pessoas, e entender que muita gente entrou nesse mercado com zero conhecimento, né? Sem de fato sentar a bunda na cadeira e falar, pô, deixa eu ver como é que faz dinheiro, né? Acho que teve vários fenômenos que aconteceram. Eu acho que a tentativa de ter uma renda extra aí durante a pandemia foi um deles, né? As pessoas sem saber o que iam fazer. Outra coisa também é a internet, que é muito bom, mas de certa forma também as pessoas veem coisas na internet que a gente sabe muito bem que não é a realidade, né? Como é que você fica rico da noite pro dia e tal. E aí eu comecei, a gente lá de dentro da XP, a gente criou um núcleo lá dentro que integravam várias áreas, entre elas o time do INDEC, que era o time que a Panzinha tava. Falar, pô, como é que a gente ajuda esse cara, né, Panzinha? E uma das coisas que a gente olhou ali naquele momento é que, de fato, assim, fora a parte do operacional, né, uma estratégia bem definida, as pessoas não entendem o que é um gerenciamento de risco bem feito, né? Acho que são três pilares muito importantes.
você ter uma estratégia bem definida, o gerenciamento de risco e o emocional, que é uma coisa que eu falo bastante também, né? Aí, entre outras coisas, a gente, inclusive, teve um plugin na Nelogica que foi exclusivo da XP por um tempo, acredito que continue ainda, que é o plano de trade, né? Então, a gente fala bastante sobre isso, né, Pan? E aí eu trago para a Pan para ela contar um pouco como que ela faz o gerenciamento de risco dela, né? O quão importante é isso pro trader, né? Cara, você falou dos três. Você falou dos três pilares, e isso me chamou muita atenção, porque é uma coisa que eu repito muito na sala, Paulinha. Que, cara, sem Muito. gerenciamento e sem a parte técnica, o seu psicológico é afetado. É tipo, ação e reação, sabe? Então, se Sim. você não tem bem definido, você vai ter o psicológico afetado, né? E eu achei interessantíssima essa iniciativa do plano de trade, porque mostra em tempo real, né? Quanto você está indo de acordo com o que você se determinou a fazer. E eu falo Uhum. muito isso nas minhas aulas, que assim, ó, cara, você parou para estudar gerenciamento de risco, você parou para montar um plano de De trade, e trade, aí chega exato. na hora, você não faz. Aí você tá perdendo tempo, porque você parou para fazer tudo isso, e você tá perdendo dinheiro, óbvio. Dinheiro. É, Bastante, né? bastante, Geralmente exato. é bastante dinheiro. Eu ia até falar uma frase aqui que eu roubei do Góis. Eu gostei muito do que eu vi ele postou um Reels ontem e ele falou: Cara, no trade você tem quatro opções: perder pouco, ganhar muito e perder muito. Então, cara, o gerenciamento de risco nada mais é do que você eliminar o perder muito, né? É óbvio que se você conseguir surfar muito, né, souber e colocando o seu stop andando junto, você tem três alternativas. Então, poxa, é só você tem que eliminar o perder muito, né? Então a gente estabelecer, né, as metas de ganho. Como é que você faz aí, Panzinha? Como que você estabelece? Cada operação, você já estabelece antes? Como é que é? Gostei dessa pergunta, Paulinha, porque eu acho que, assim como aconteceu comigo, pode ter outras pessoas que vão se identificar com Uhum, com o que eu vou falar e pode servir de ajuda, né, no claro. momento. Mas eu sempre ouvi que eu tinha que ter meta diária, né, e que eu tinha que ter disciplina para Uhum, seguir aquela meta diária. Cara, eu sou seguidora de tendência. E a gente sabe que seguidora de tendência, geralmente, né, na maior parte dos dias, não tem tendência. E aí eu ficava ultimamente. caçando minha meta naquele dia que não tinha Uhum, tendência, sabe? Caçando operações que eu não queria fazer, que eu não gostava de fazer, por mais que eu soubesse fazer, porque eu tinha a bendita meta para ser batida. E aí eu fiz mentoria particular com o analista que eu acompanhava, e ele virou para mim e ele falou assim: pô, mas por que que você não pensa então em uma meta semanal, por exemplo? Porque a semana tem 5 dias. Geralmente, estatisticamente, nós temos um dia muito bom, um dia ruim, um dia muito ruim e um dia mais ou menos. Você vai hum, bater a meta nesses 2 dias, que é bom e exato. muito bom, e nos outros você não precisa ficar dando murro em ponta de faca. Cara, isso transformou meus resultados. Eu coloquei a meta semanal, parei de ter meta diária. Porque eu coloquei a meta diária que era o que eu queria ganhar e não nem, nem um ponto que eu quero chegar lá na nossa conversa, mas eu nem entendia o meu operacional ainda, mas eu defini uma meta diária que era o quanto que eu queria ganhar por dia, Uhum. sem saber se aquilo era viável ou não, tá? E comecei a trabalhar com a meta semanal. Só que a meta semanal, ela me livrou dessa necessidade de ficar na frente da tela e de operar quando eu não queria, por exemplo, Uhum. sem precisar chegar no meu limite de loss do dia. Limite de loss eu já acho, eu já sempre trabalhei com diário, tá? Tá. Limite de loss eu não me adaptei com o semanal, porque, bom, ontem foi um exemplo disso, né? Quem tá na sala comigo, cara, eu amo tendência. Ontem foi um dia lindo de tendência e eu estopei o dia. Eu errei todas. Eu levantei com o pé esquerdo, sei lá, não devia ter saído da cama ontem, Tem porque dia que a gente tem que ficar em. É, eu tava lendo bem o mercado, mas o meu timing tava ruim. tá errado. E aí eu vou insistir de novo? Não, tava claro que o dia não era pra mim. Fica É. quieta, sabe? Para de perder dinheiro. É o E pé trocado, né? Quando você tá de pé trocado, isso. meu, é isso.
Por isso que tem que ter o Isso limite, né? acontece, né? Exato. E aí o limite diário, o loss diário, eu acho que faz um pouco mais sentido do que a meta diária, né? Então Uhum. a meta semanal mudou muito a minha visão de mercado, me ajudou muito a me livrar desse de tem que continuar operando até que você chegue em um dos extremos, sabe? Uhum. Porque aí você também não busca o gain, você não se limita, né? Você vai buscando, você tá indo a seu favor, você vai indo, né? Exato. Eu gosto É, de mas isso alongar a operação. é difícil de administrar, né? Eu acho que tem que ter, eu acho que isso você vai aprender, porque não é para todo mundo, né? Acho que é importante as pessoas entenderem que a gente vai dar o exemplo aqui, trazer o seu exemplo, mas é importante as pessoas entenderem que cada ser humano funciona de uma maneira, né? É Uhum. óbvio que os vieses, eles acometem todo mundo, um pouco mais os outros, um pouco menos os outros, mas, então, assim, tem gente que fala, meu, eu fecho o game, acabou, eu fecho o loss, acabou, mas eu acho que tem essa possibilidade de você no andamento. Mas se você não tem essa capacidade, pode ser que no loss você também não consiga parar. Então você tem que entender como que funciona melhor para você, né? Para Então, você, perfeito. mas eu acho que é legal isso, sabe? Porque eu tenho um cliente que ele vai indo. E eu não encho o saco dele quando ele tá ganhando, entendeu? Só quando ele começa a perder, meu amigo, ele também não consegue parar. E aí vem o meu papel É. de ser a chata, de falar, meu, você vai parar, cara. É o seguinte, eu bloqueei sua conta, você não vai operar mais. Ai, que gostoso! Como eu queria ter Não você é, na minha época de vozinha? trader, É, mas esse bloqueando é o minha papel conta. do assessor, né? Assim, a gente tem Sim, esse papel mesmo. A gente tá ali na mesa, tá olhando. Se a gente percebe que o cara, pô, tá operando mais do que o número de contratos que ele geralmente opera, se ele tá, pô, o stop dele tá mais longo, o cara tá mexendo em stop, meu, a gente liga. Assim, óbvio que nem com todos a gente tem essa liberdade pra realmente travar a sim. conta do cara e tal, mas assim, é que esse realmente é uma pessoa muito próxima de mim, eu tenho total liberdade. Na hora ele me xinga, na hora ele briga comigo, e tudo bem, a gente faz as pazes depois e depois ele me agradece, sabe? Mas a gente tá sempre ali realmente olhando, porque é, o gerenciamento de risco, se ele não tá bem feito, para você ter o controle emocional, eu acho que eles andam muito juntos ali, né? Eu acho que não dá pra gente separar as coisas, né? Tanto o operacional, o gerenciamento de risco e o emocional. Então você tem que estar muito bem definido aqui para você chegar no emocional e falar, peraí, eu vou me ater àquelas condições que eu estipulei ali antes de entrar no trade, né? E aí eu acho que uma outra coisa legal que eu vejo muito, Pam, a gente tem você na Clear, né? Eu conheço bastante as ferramentas da Clear, né? E também do lado daqui do que a gente, a nossa plataforma é XP, né? Então a gente tem algumas soluções que a gente dá para os clientes. Primeiro, da Clear eu gosto muito do módulo de day trade, que é um cockpit que acaba, tipo, você Uhum. usando aquela ferramenta ao seu favor, né? Acaba sendo um gerenciamento de risco, você só opera aquilo que tem dentro do módulo. E aí eu insisto em falar para as pessoas, não misturem as contas. Na XP, o que que a gente faz? A gente tem umas múltiplas contas. Então, o cara tem a conta dele de trade e ele tem a conta dele de investimento. Para ele não mexer nessas coisas. Porque a gente sabe que ali na hora do emocional, o cara tá perdendo, ele vai apertar o botão. Então, Vai. não deixa para fazer isso na hora, né? Tipo, na hora que deu M, ó, temos um convidado especial passando aqui atrás. Na hora que o cara perdeu e ele entrou ali no overtrading, ele vai apertar o botão. E se ele tiver com dinheiro na conta, ele vai queimar o dinheiro. E aí, fugindo completamente do operacional dele, completamente do gerenciamento de risco. Então, eu acho que a gente tem que usar esses sistemas ao nosso favor, né? Então, assim, não deixar dinheiro na conta. Quanto que é meu limite de perda para o dia? X mil. É só isso que eu vou ter na conta, né? Sim. E eu acho uma coisa legal, Pan, que eu adoro o seu trabalho, né? Eu sou super fã, curto tudo que você posta. Todo final, apesar de Eu você ter também uma meta adoro. semanal, eu sou muito puxa-saco dessa turma, cara. Eu também. Apesar da meta da Pan ser semanal, que eu gosto muito é todo final de dia a Panzinha manda lá o resultado, carinha triste, carinha feliz. E eu acho muito legal a gente compartilhar isso com a galera, porque assim, primeiro mostrar o lado real da situação, que a gente sabe que day trade não é todo dia que você vai ganhar, né? Muito pelo contrário. E não e aquela coisa de tipo, pô, né, tá aqui meus resultados, sabe? É isso, não tem enganação, ninguém tá te mostrando, ai, olha aqui, hoje eu ganhei e não aparece nunca mais para mostrar, sabe? Então eu acho Uhum. muito legal.
Mas, voltando, Panzinha, no seu plano de trade, o que são os indicadores que você mais usa ali para olhar? Falar, meu, puta, fiz uma coisa errada, vou voltar aqui atrás e vou reanalisar minhas operações. O que você acha que você mais errou lá atrás? Eu mais errei lá atrás? É, Bom, eu tenho um ponto que eu mais errei em parte técnica e um ponto que eu mais uhum, errei em parte de emocional. gerenciamento de risco. Uhum. É que, cara, eu já sei que eu tenho que responder a pergunta das galáxias lá no final, né? A dica das Ah, então galáxias. deixa. E eu já tô entregando Não, agora a minha dica das você galáxias. pode Para falar uma tudo. agora e depois você pode falar outra depois. O problema é Eu tenho seu, que você tem pensar em que... outra durante a live, Miguelito. Aí você me Não, mas, complica. meu, pra vocês daí é fichinha, isso daí é mamão com açúcar, pã. Então, vamos lá. O que eu acho é que assim, ó, eu errei muito no começo querendo aprender, tá? Então, assim, não que Que é aprender bacana. seja errado. Então, pô, tem que estudar. Só que eu estudava o quê? Querendo achar coisa nova. Então, meu gráfico tinha, sei lá, 10 indicadores, malemava o candle, tinha um monte de regra de coloração, e eu queria Uhum. operar aquilo, tudo que eu aprendia e não conseguia. Óbvio que não. Um dava sinal de compra, o outro falava para não fazer nada, o outro dava sinal de venda. E aí, aquele que dava certo, eu falava, cara, era só eu ter seguido aquele, né? E aí, a hora que eu Aí no segui outro dia era aquele, outro. exato. A hora que eu segui aquele, eu tomava losa. Eu falava, porra, não é possível, desculpa a minha boca. Não é possível. Então, acho que esse foi, da parte técnica, um dos meus maiores problemas. Uhum. Que também foi o mesmo analista que eu fiz a mentoria que virou para mim e falou assim, viu, não é porque você sabe que você tem que fazer. Você para aí, o que você vai fazer? E vai Aham. fazer todo dia aquilo que você se determinou a fazer. E isso me ajudou bastante. Agora, da parte de gerenciamento de risco, que automaticamente pegava o meu emocional, o meu problema, Paulinha, eu até falo que eu nunca quebrei a conta, tá? Então, o que é quebrar a conta para mim? Eu separei um dinheiro para o day trade, eu perdi todo esse dinheiro do day trade. Isso para mim é quebrar, tá? Não é Uhum. você perder todo o seu capital. É Ah, isso separar é aquilo, além, né? aquilo que você separou para o day trade, você ter perdido tudo. E eu não cheguei nesse ponto, porque o meu problema era o contrário, não era o overtrading, era o Uhum. less trading. Eu tinha medo Entendi. de apertar o botão, medo de Hum. perder. E isso Aversão me à travava. perda, né? Que é um Exato. viés também, é um viés bem comum. E aí vamos linkar tudo que eu falei aqui. Eu sou Uhum. seguidora de tendência, ou seja, minha taxa de acerto já é mais baixa. Uhum. E com medo de perder, você imagina só como ficava o meu psicológico na hora de operar. Só que um é complemento do outro. Então, Uhum. se eu já sei que eu sou seguidora de tendência, que minha taxa de acerto vai ser não muito Pequena. boa, Uhum. mas quando eu ganhar, eu vou ganhar muito. Se eu entender isso, meu psicológico melhora. Porque tudo Melhora. bem eu errar, desde que quando eu acerte. Eu vá. E E no aí, prejuízo. exato. E aí eu fechei os três pilares que você comentou. Porque aí eu completei a parte técnica, que eu tinha que Uhum. separar o que eu queria realmente operar e o que eu gostava realmente de operar. O gerenciamento de risco que estava faltando de entender o meu operacional, o meu gerenciamento de risco dentro do meu operacional, na verdade. Uhum. O Sim. psicológico parou de ter conflito. Que é o gerenciamento de risco dentro do operacional, que é você não colocar um limite de ganho, né? Tipo, esse é o seu. Você tem o loss, mas não tem o limite de ganho, né, no dia. Isso, isso. E também entender que eu vou perder bastante. Só Uhum. que quando eu ganhar, eu vou ganhar muito mais. Sim. Entendeu? Porque eu sei que hoje minha taxa de acerto é 60, 55%, mas meu payoff é bom. Pronto, Não, tá acabou. Resolveu ótimo. o problema. É, Tá ótimo, fecha a conta. O que não adianta é você ter uma taxa de 50% de acerto e quando você perde 10 e quando você ganha 2. Ou ganha a mesma coisa, aí você fica só exato. Você trocando fica só dinheiro, patinando. fica Perfeito, só gastando taxa de registro, emolumento, etc, né? perfeito. Opa, e que você, assim, uma coisa que eu falo muito pra galera, é lógico que a gente entende que não condiz a realidade, até pelo emocional, operar no simulador, né? Eu brigo muito com as pessoas. Falo, cara, você tem um negócio que sabe o que me irrita? Eu vou te falar. As pessoas, Fala. elas querem aprender no mercado, operar
usar as ferramentas no mercado real. A gente sabe que o simulador não traz a mesma adrenalina, a realidade ela é diferente, mas você tem ali um negócio que você consegue conhecer todas as ferramentas, você pode fazer a sua estratégia ali, testar. E aí, quando você vai para o mercado real, você tá ali, tá pronto, entendeu? E a galera insiste em entrar e fazer no real. O que você acha disso, Pan? Paulinha, eu acho que se tiver alguém que está assistindo essa live, seja agora ou seja depois, que quer já começar na conta real, eu vou contar a história de alguns, no plural, alunos meus, tá? Uhum, Cara, não é nem o testar a estratégia, mas eu faço realização parcial. Então, aham, comprei, tem um risco uhum, de 100 pontos, vou fazer parcial com 100 pontos, protejo a operação, não perco mais. tá. Então, uma realização parcial, comprei dois, vou vender um, certo? Uhum, O cara colocou compra de mais um aqui na venda de um. hum, E errou. aí eu tava tranquila, né? Pegou minha parcial, voltou pro preço de entrada, zerei a operação no 0 a 0 com uma parcial feita, e o cara tava comprado em três, ao invés de estar comprado somente em um e Tinha. saído. Só que ele Ele não entendeu dobrou. nada, porque aí virou o Hum, médio da operação, né? Que ele estava comprado aqui embaixo, comprou mais um aqui, ficou com preço diferente. Até ele entender o que de. tinha acontecido, que ele colocou a ordem errada e que ele estava com o preço médio, que ele já tinha que ter protegido aquela operação, porque em tese já tinha pego o nosso primeiro objetivo, virou loss. Tomou loss com um mão maior do que ele queria, do que ele tinha programado. Isso é um erro, galera, bobo, é É bobo, mas bobo, que quem não mas passa pelo simulador vai acontecer. vai. E aí a gente entra, inclusive, na parte de testes, né? Nossa, quantas vezes eu tentei operar estrela cadente, martelo e etc. E simplesmente, cara, não é meu perfil, não gosto. Pô, você não gosta por quê? Porque eu não seguro a operação. Ele começa a dar um sinalzinho de que vai romper, eu quero rompimento, eu gosto de tendência, né? E aí eu zero a operação. E o simulador não me mostrou isso, porque no simulador eu operava e segurava lindamente. Na É conta outra história. real eu descobri isso. Só que eu tinha que passar pelo simulador para pelo menos saber como que eu ia operar. Para saber que Claro, dava certo, não é? claro. E depois você separar a hora que você chegar na conta real de que é para você ou não é para você. Porque que dá certo você já tinha a prova, porque você passou pelo simulador, né? Sempre no simulador vai dar certo, isso é um fato. Vai acontecer. Você começar no. Isso é fato. Assim, se eu trouxer estatísticas aqui para vocês, não precisa. A Exatamente. gente sabe, simulador dá certo. Mas beleza, pelo menos você sentou a bunda ali na cadeira e se dispôs a entender o sistema antes de operar. Você já sabe colocar uma ordem stop, você já sabe montar uma parcial, colocar uma estratégia, né? Você pode desenhar a sua estratégia, você sabe que é um offset. Tipo, o tanto de gente que eu atendia Nossa, lá na pois Clear no é. começo, que a galera não sabia o que que era offset, eu falava, meu Deus do céu, como que eu ajudo essa galera, entendeu? Chega assim, é desesperador, É. né? Então, assim, como é que o cara entrou no mercado, não sabe colocar uma ordem stop, aí o cara fala assim, a corretora me ferrou, porque meu stop pulou. Aí você vai lá no sistema, é óbvio, a gente tem log, a gente consegue ver tudo. O cara não tinha colocado offset zero, assim, tipo, um dia de payroll, né? Então, assim, pô, você tá de É. brincadeira, meu amigo, me É o ajuda a te mínimo, ajudar aqui, né, né? Paulinha, para a gente conseguir colocar o dinheiro no negócio, né? Eu também falo muito isso, cara. Ó, se eu chegar para você e falar assim, viu, vamos abrir uma cafeteria? Você Uhum, não entende nada de café, você nem gosta de café, por é, exemplo. Você vai colocar seu dinheiro comigo? Você vai confiar em mim só porque eu falei que tem uma cafeteria legal para a gente abrir? De jeito nenhum, né? Você vai estudar sobre o negócio, você vai ver se vale a pena para depois você colocar seu dinheiro. É a claro, mesma coisa no mercado, gente. Tem que ser assim, pelo menos, né? Deveria ser sim. assim. Opa, e uma outra Oi, que eu amor. ia te perguntar, você falou que você faz parcial, né? Uhum. Você indica, por exemplo, uma pessoa que está começando a, de repente, já começar com dois, três contratos? Porque para fazer parcial você vai precisar entrar com dois contratos, pelo menos, né? Para você conseguir acompanhar essa técnica. Como você faz? Explica para quem está começando, né? Trabalhar essa questão de parcial.
Paulinha, eu acho que quem está começando Uhum, obrigatoriamente tem que ser conta demo e um contrato, uhum. tá? Também acho. Um contrato, você não está nem focando em resultados ou em financeiro ou em ponto. Você está focando em entender o que é fazer uma operação na conta real. A partir do momento que você passa desse estágio, então conta demo é para pegar a habilidade operacional na Sim. plataforma e no mercado e testar. Um contrato é para você entender o que é a conta real. A partir daí, a pessoa tem que saber pelo menos uma estratégia de gestão de risco a ser utilizada. Existem diversas. Mas se é possível a pessoa, por exemplo, operar com dois contratos, porque o risco está dentro do que ela vai dormir à noite, do que ela vai comentar, pô, perdi hoje, sei lá, R$ 1.000. Você vai Uhum, dormir à noite? Você tem coragem de contar para sua amiga, para seu parceiro que você perdeu esses R$ 1.000? uhum. Se a resposta for não, eu vou ficar com vergonha, então você está aceitando um risco maior do que você Que deve. você Não pode. deve ir com dois contratos. Então, é esse o conselho que eu dou. É muito difícil operar com um contrato. Muito difícil. É, eu É, também. você tem que ter Apesar, uma assim, taxa de acerto melhor. sei. Até você conseguir passar para o próximo patamar leva um tempo muito grande, né? E eu Sim. acho que é aí que a maioria se perde porque gosta do negócio, mas quer fazer milagre que não existe. É. Ô, Panzinha, e você, qual ativo que você mais gosta de operar? Ai, ele me Dolinha. judia. Não, pior que não. Ele judia, ele me dá violino, mas é Eu o também, índice. eu não sou boa de dolinha, meu para mim é mini índice mesmo. Então, é bom, mudou, tá? De maio pra cá mudou tudo, mas eu ia melhor no dólar do que no índice, mas eu sempre gostei mais do índice. Acho Aham. que foi o ativo que eu comecei, né? O dólar, eu comecei depois por conta do resultado por ponto, né? Do quanto paga por ponto, então eu É, bem comecei mais pelo barato, né? índice, Machuca menos, né? machuca menos, exato, É, mas isso para é uma depois coisa, começar o dólar. até dentro do que a gente está falando de gerenciamento de risco, até contando aqui um pouco para a galera, assim, a galera que eu peguei nesse comecinho aí do projeto lá atrás, do que a gente se conheceu, Panzinha, muita gente entra sem entender as características do mini contrato e Uhum, não sem entende saber a que paga por ponto, alavancagem, né? É, não entende nem a alavancagem. E naquela época, pô, R$ 22, cara. Aquilo lá, meu, nossa. E a galera reclamou quando subiu a margem isso ainda, reclamou. né? E É. aí o pessoal entendia que R$ 22 era o valor do contrato, né? E falar, ah, mas Uhum. por que que eu perdi mais? Por que que passou do meu Achando que os limite? 22 ia ser, tipo, se ele ganhasse, ele ia ganhar 22, se ele perdesse, ele ia perder 22, né? Eu Ganhasse já não, vi né? coisas Ganhar assim. sempre o céu é o limite, mas na perda, não, na perda R$ 22 Na e perda é acabou, 22. né? É. Pior Não, ainda. mas é, é real isso, assim, a gente vê muita gente, olha, pô, não é querendo desmerecer, não, mas assim, eu conheci muita gente nesse meu meio que o cara já operava grande, É, né? E ele perguntou pra mim qual que era a diferença de operar mini índice e BOVA 11. Aí você fala, poxa, sabe, o cara tá operando já, entendeu? grande, É uma né? coisa muito básica. A pessoa, tudo bem, ele pode até não entender o que é BOVA 11, mas assim, ele não entendia o conceito do mini contrato em si, do contrato futuro, Sim. que embutia uma cesta de ações. Então, assim, ele tem que entender o que é uma cesta de ações, um contrato futuro de um índice, né? Quanto que aquilo valia, né? 20% do índice cheio cotado em pontos. Então, assim, as pessoas não sabiam absolutamente nada. Eu acho que eu acho que muita gente se machucou aí nesse meio do caminho. Isso até por um lado não é positivo, né? Mas assim, trouxe saíram muitas coisas disso que as pessoas hoje em dia sabem que o percentual está contra as pessoas, né? As pessoas que não estudam. Então, a chance de você dar certo no trade sem ter estudos é muito alta, né? Sim. Então, acho que deu uma. Mas assim, eu ficava impressionada com o tipo de coisa que a gente via, e falava, pô, como é que eu vou ajudar esse cara, né? E eu via que as pessoas simplesmente não tinham nenhum gerenciamento de risco, zero. E uma outra coisa que eu falava muito, pô, assim, eu acredito que você compartilhe da mesma ideia que eu, a questão de olhar a agenda. A gente sabe que o trader raiz não opera notícia,
né? Falar, eu não quero saber e tal. Mas o que que você acha, por exemplo, da pessoa, eu vou, os sinais estão dentro do gráfico, se tiver notícia já vai estar ali. O que que você acha disso? Eu estou escrevendo, na verdade, eu acabei de escrever um artigo sobre isso hoje de manhã, Que Paulinha. bom, olha, já É divulga, gente, exatamente aproveita. sobre isso, sobre notícias. Porque assim, Uhum, cara, beleza, já tá no preço. Você olha o gráfico hoje do índice. Me perguntaram isso essa semana na sala, falando aham, assim, Pã, mas com essa confusão que o Brasil tá, de política, de economia, você não acha que ainda não está precificado, que o gráfico está errático? Cara, abre o Ibov. Tem tendência no Ibov nesses últimos meses? Nenhuma. Então, o que está acontecendo? Está esperando a mesma coisa que a gente, uma decisão. indefinição, total. Já vi Indefinição. muito isso Já durante está muitos no anos. preço. Pode ser que depois que saia alguma coisa seja feliz ou triste para o mercado, né? Os olhos dos grandes façam um bom movimento, porque realmente a notícia mexeu? Pode, mas a gente já está esperando por isso. A gente Uhum, só não sabe para que lado vai ser. Porque do jeito que está ali, pode ser para os dois lados também. pode. E não vai mudar o contexto, mesmo se explodir para cima e mesmo se explodir para baixo. Ou seja, está precificado também. Uhum, A questão é como você vai lidar com isso. E aí entra muito de vieses, né, na minha opinião. Então, uhum. cara, eu voto no candidato X, o candidato Y ganhou. Hoje eu só vou vender, porque Isso a você gente tem acha que que. você é o único certo do mundo, né? É. Então, como você encara a notícia? Nossa, quantas vezes, Paulinha, swing trade estava comprado no papel, saía a balança, eu falava, nossa, estourou, Bro. hoje Aí a vai. live Puta que pariu, era aquele engolfo de baixa, tá ligado? é bizarro isso, né? É bizarro. Aí a gente que é assessor fala assim, sobe no boato e cai no fato. Mas a real é assim, ó, É, cara, beleza, tava todo mundo esperando por esse balanço, tá todo mundo realizando, tá todo mundo feliz, todo mundo vendendo nesse exato, topo, não é? Então, exato. assim, eu aprendi a me livrar das notícias, tá? Uhum, Ah, é diferente de não olhar o calendário econômico, você tem que estar sim. atento ao calendário econômico. Uhum, Porque momentos de volatilidade pode te pegar de surpresa, pode pular stop, e principalmente como analista estando à frente de uma sala, eu tenho responsabilidade de claro. alertar os meus seguidores disso. Apesar que alguns não seguem, né? Eu tenho essa responsabilidade. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, eu acho que se vier com resultado de 10 vai subir. Eu vou Uhum, comprar, então. É uhum, diferente, né? Você se precaver do momento de volatilidade, ao invés de você achar o que vai acontecer com o resultado da notícia, né? entendi. Mas, por exemplo, durante um payroll, você sai ou você se posiciona esperando que saia um resultado X ou Y? Como que você. Ou você Não, eu diminui? Como, zero. você zera. Você não Zero entra antes. antes de Não, sair a notícia. não. Quando eu operava, a Uhum. única coisa que me convenceu a fazer uma única operação em um payroll, foi um estudo estatístico É que você não opera a que eu vi. distorção, né? Mas, por exemplo, se você quiser pegar uma Exato, distorção, você pode deixar uma exatamente. ordem lá, tipo, pô, se explodir pra cima, eu Só ponho que aí uma você tem que venda estudar a lá. volatilidade também, É. entendeu? Quanto Uhum. para cima você vai colocar essa venda? E se ele É. subir Tipo, é um três grande vezes chute, mais? né? Exata, não dá para Não, tô você falando assim, você meter. pode. Exato. Se você colocar só por colocar, é um chute. Sim, sim, é Exato. isso que eu tô falando, entendeu? Mas aí me convenceram de que, pô, geralmente no payroll, se ele passa, por exemplo, o dólar de 16 pontos para cima ou para baixo, naquela época, tá, galera? Era Tá. outra volatilidade, pelo Não amor de vamos Deus, não vamos usar fazer isso como hoje. exemplo. Faz o É, disclaimer aí. isso é 2017, 2018, ok? Quer dizer que ele vai para aquela direção, porque geralmente ele batia 8 para cada lado. Então você Ah, podia tá. colocar 8 pontos, se subisse mais 8, você estopava, senão você pegava 16 na volta. Mas isso era estatístico pela Uhum. volatilidade nos dias Verdade. de payroll daquela época. Fiz uma vez, sabe por quê? Que eu Por quê? ganhava 16 pontos
sem tanta adrenalina ali no momento, sem ter que correr o É. risco daquele, sabe? Não precisa, tem mercado todo dia. E aí foi legal para conhecer, sabe? Para estar ali, mas Uhum. não acho que precisa, sinceramente. Opa, e você tá fazendo swing trade de ações também, ou agora você só tá no day trade na sala? Como é que tá? Não, passo call do swing trade também. Uhum. Adoro. Boa. O que que você tá olhando de bom aí? Me conta. Cara, essa semana passei algumas vendas. Uhum. Uma deu bom, uma estopou, a outra tá mais ou menos ali no preço de entrada, mas passei venda in natura, venda em CCRO que tá me dando calor, a Honey 3 tá. Gostei da barra, mas não saiu do lugar ainda. E passei McDonald's também, que começou a andar agora. Mas tá meio travadão, né? Então tô dando Opa, uma segurada você também. acha que no swing trade é mais fácil você manter um gerenciamento de risco? Ou Definitivamente. você acha isso? Uhum, Sabe que eu fiz um bate-papo com o JR, agora é Clear, uhum. e ele me falou que ele é super desconfortável com swing, ele não consegue, porque o fato dele Fica. passar dormido, ele não tem o Ah. controle da situação. Então, o fato do mercado estar fechado pode acontecer alguma coisa que fuja, né, do controle dele, e ele não se sente confortável em passar com posições dormidas. Olha que coisa interessante, né? Eu já E contei essa história várias vezes, né? Mas quando eu é, voltei da Austrália, que eu foquei realmente no day trade, né? uhum. Aumentei a mão 2 dias antes do Joesley Day, no swing trade. Então, tipo, eu comprei o topo praticamente 2 dias depois, abriu tudo com gap de baixo. Nossa. Mas não me E, traumatizou, tá? Ainda e assim aí, foi pô, de você boa. zerou? O que que você fez? Como que Ah, tava não, eu assim? segurei. Você segurou? Segurei, mas não, eu vou ser bem sincera, tá? Não foi por opinião minha sozinha, não, tá? Eu conversei com Uhum. vários analistas, peguei a opinião de todos e aí sim eu tomei a minha, né? E a grande maioria falava, cara, é algo pontual. Então, Uhum. possivelmente, põe stop abaixo da barra de hoje e vamos ver o que que deu. O E, que que opa, e dá, aí né? você foi mais olhar também para um lado de análise fundamentalista ou isso foi 100% técnico? Imagina. Nunca olhei fundamentalismo. Nada. Nada contra, tá? Uhum. Admiro e é algo que eu quero para o meu futuro, Uhum. mas não, nunca parei, foi só técnico. Nunca olhou. Eu achei que você tivesse Não. nessa, falou assim, é porque a galera faz isso, né? Muda a Tipo assim, estratégia, né? muda a estratégia. Ah, beleza, então já que eu não acertei É, nessa operação, vai virar swing essa trade. aqui, não, essa aqui vai virar position, né? E Vai aí ficar o para os cara meus fica filhos. naquele viés de confirmação, ele fica tentando achar alguma coisa para confirmar aquele pensamento dele. Então ele vai lá e ele fala assim: Meu, agora eu vou atrás do fundamentalista, porque eu não quero vender, né? E Sim, aquela versão à perda. Não, é verdade, isso, as pessoas eu fazem sei. isso, né? Então, isso também, isso é uma coisa importante definir no gerenciamento de risco. Definir estratégia assim, você vai alavancar no day trade, amigão. Ah, Não é para é. passar para o swing trade. Uma operação é day trade, outra operação é swing A trade. leitura é E, outro, o stop é outro, aham, né? Não faça sim, isso, realmente. alavancagem, enfim, não tem É, alavancagem no swing trade. Então, eu acho que é importante a pessoa entender também aonde que ela se sente confortável. E por incrível que pareça, apesar do day trade ser alavancado, tem gente que simplesmente não se sente confortável de passar com uma posição de um dia para o outro, de um dia para o outro, olha só. por não estar exposto, por não estar no controle da situação, né? Eu É, entendo, eu entendo, mas para mim eu tive que parar para estudar sobre gerenciamento de risco mais a fundo quando eu vim realmente para o day trade nos mini contratos. Até então dava para levar, entendeu? Com o básico. opa, e com relação a, assim, conta um pouquinho mais do comecinho, assim, você acha que, fala pra galera a maior dificuldade do gerenciamento, acho que a gente já falou um pouco, eu acho que o controle emocional, tem algum, no dia a dia, assim, o que que você faz? Eu acho que, primeiro, assim, acho que é importante a galera
participar de um grupo, né? Eu acho que isso faz muito parte do gerenciamento de risco. Às vezes você tá sozinho ali, você fala, pô, não tenho com quem trocar ideia. A gente bate muito papo com os clientes, então existe uma troca muito grande ali da pessoa falar, meu, puta, tô passando por uma situação assim, assim, assado, tô com uma situação difícil na família e tal. Você tem alguma coisa que você faça assim, pô, antes de operar? Porque tudo bem, você não opera na conta real e as pessoas às vezes acham que falam assim, ai, mas o analista não tem a mesma coisa porque ele não opera a conta real. Tem a mesma coisa assim, porque você passar call para as pessoas às vezes é mais difícil do que você operar na sua conta, né? Você tem algum checklist que você faz de manhã, assim, tipo, pô, como que eu faço para me concentrar para o trade durante o dia? Que eu acho que isso é uma coisa que faz parte do gerenciamento de risco. Você tem alguma? Interessante. Não, Paulinha, não tenho assim, olha, eu tenho que fazer A, B, C, D, tá? Uhum, Eu gosto e me sinto melhor quando eu faço, mas não é uma regra. Por exemplo, o tá. dia que não dá para fazer, tá tudo bem também. Uhum, Agora, eu tenho aquilo que eu já sei que não dá certo de jeito nenhum. Como, por exemplo, ter dormido mal. Cara, se eu dormir uhum, mal ou se eu acordei atrasada, eu já chego na sala falando, galera, eu vou passar call só meia mão ou não vou passar call hoje porque eu dormi mal, porque eu acordei agora e abri a live direto, sabe? Porque eu não tô preparada para começar o dia. Então, isso são coisas que, assim, eu não tenho uma rotina que eu tenho que seguir pela manhã, uhum. mas eu tenho aquilo que me faz tirar o pé quando acontece, né? Que seriam essas noites mal dormidas e acordar atrasado por qualquer motivo. Mas o que eu gosto de fazer, tá? Eu acordo, faço meu café, tomo meu café, aí eu Uhum. acordo realmente. Enquanto esse computador já tá ligado, o Profit já tá carregado, eu subo, Uhum. faço meu relatório de swing trade, de day trade, dou uma olhada em todos os papéis, análise do Ibov e do dólar e eu gosto de ouvir morning calls. Se eu consigo fazer tudo isso na minha manhã, é aquele dia perfeito, tá? Não é Uhum. sempre que dá, por exemplo, tem dia que não dá para eu ouvir os morning calls e tá tudo bem, não me afeta no dia. Tem dia Que morning call que que você gosta pra falar pra galera aí de eu dicas? escuto muito do professor Alexandre Cabral, das 7h10 Uhum. da manhã. Tá? É o horário que eu tô aqui na frente do computador que encaixa mais com a minha rotina. Ahn, e é isso. Sabe que uma coisa engraçada pra você ver como as pessoas são diferentes, né? Eu tenho um parceiro meu aqui, conhecido, até o Darlan, você deve conhecê-lo, né? Uhum. Ele não toma café. E ele fala pra turma dele não tomar café antes de operar. Porque ele fala, pô, isso mexe com a questão do seu sistema mesmo, né? Porque o café é um Sim. estimulante. Então, você falou de café, ele fala, não toma café. Eu tenho uma outra pessoa que fala assim, ah, Paulinha, eu medito antes de entrar no mercado. Então, acho que isso é uma dica legal para quem quer começar a entender o que que te faz entrar bem no dia, né? Para qualquer coisa, né, na vida, para ir trabalhar, para começar no Sim, trade. Então, acho que existem algumas coisas que a gente tem que achar a nossa zona de conforto. Então, para quem o café acelera muito e te tira do estágio de concentração, não tome café. Eu fico super perceba acelerada isso, com né? café. É, Porque não pode ser algo nocivo para você, né? Então, às vezes, o café, ele é nocivo, apesar dele te dar uma certa velocidade, né? Uma alerta, às vezes ele te tira do estágio de concentração, entendeu? uhum, Então, é importante a gente conseguir perceber isso, né? Opa, uma outra coisa que eu acho legal falar, a gente estava falando do senso de comunidade, né? E você falou que você sim. teve um mentor também. Esse seu mentor, ele foi logo de cara, assim, a pessoa que você já encontrou e falou, meu, esse é o meu cara? Ou você demorou pra achar alguém? Como que foi? Eu dei sorte, Uhum. porque a primeira sala que eu acompanhei, ele era um dos analistas da sala, assim, era, Tá. um, era uma live de dia inteiro e ele fazia alguns momentos, né? E aí eu já me Aham. identifiquei com o perfil, logo que eu comecei. Mas isso não quer dizer que eu já sabia que era ele que eu queria ali seguir, né? Aham. Eu passei por várias salas, eu acompanhei vários setups diferentes e Uhum. estratégias diferentes para aprender, inclusive aquilo que não era o meu perfil operacional.
para depois eu realmente falar, não, peraí, eu tenho que voltar lá pro começo, que é lá que eu me achei, né? E aí você voltou para esse mentor que você tinha conhecido logo no Eu nunca começo. deixei de sair, mas Ah, eu falei, não, é entendi. só você que eu vou seguir agora, entendeu? Só filtrei. Eu acho legal falar isso, porque muita gente me pergunta: ah, mas eu não sei quem que eu vou seguir. Quem... Fala, você vai ter que fazer uma. Vai ter Passar que por perder vários, tempo, né? exato, é. Então, antes de você encontrar a pessoa que você fale, primeira coisa, você tem que ter empatia pela pessoa. Não adianta o cara ser um Ai, cara, nossa, esse cara é definitivamente. muito bom, mas se você tem bode de escutar a pessoa, entendeu? Tipo, você fala, meu, eu não consigo escutar a voz dessa pessoa. Só, Sai pô, por que que eu fora, vou né? entrar na É. sala do cara, né? Então, acho que tem que você vai ter que passar por vários mentores até você achar alguém que realmente se identifique, que você faça daquele momento da sua sala algo gostoso, né? Porque é um momento tenso, é um momento desafiador, então tem que ser algo agradável, né? Uhum. E aí encontrar. E depois que encontrou, de novo, não fique pingando de galho em galho. Porque esse cara, um dia ele vai errar, ele vai ter um loss. Só que no Sei, outro dia ele vai perfeito. ganhar. E aí você mudou de sala, e aí pode ser que você pegue o loss do outro amiguinho ali. Então, o que eu sempre Perfeito. falo pra galera, escolha alguém, assistam vários durante o período, você fala, cara, pô, esse cara ele é bom, mas não gosto dele, cara, a voz dele me irrita. Então não É. fica com E ele, pode ser nada, entendeu? eu não gosto do cenário dessa pessoa. É Ah, isso, exato, né? não, aquele meu, tá tudo muito bagunçado, a tela dessa pessoa não faz sentido Uhum. pra mim, não consigo entender o que ele tá falando. Próximo, né? Aí depois, ai, gostei dos olhos azuis da Pan. Setup dela parcial, Sala da Pan, vamos tendência. lá. Faz sentido pra mim, meu, fica na Pan. Então eu sempre falo muito isso. Uma outra coisa que a gente põe muito da questão do gerenciamento de risco é o horário de operar, né, Pan? Tem isso também importante a gente olhar qual que é o melhor horário que você opera. E às vezes tem gente que opera, por exemplo, eu acho muito curioso, o Charlão é um cara que, meu, ele é o cara da tarde, né? E ele opera É, muito bem à tarde. ele E a é. maioria das pessoas gostam de operar antes, na abertura ali, né? Do futuro com a Você vista e sabe que tal. agora a gente está com a sala à tarde também na Clia, né? Ah, vocês Então, estão? a gente Ah. começou com sala período integral. E eu falo Ai, que toda vez na legal, sala. pã. Falo, Que cara, eu legal. admiro o Charlão. Eu também, Minha porque ele admiração tá pegou. só aumentando pelo Charlão, porque olha, Não, eu também, tem porque ele tarde que puxa, é difícil, né? ele puxa uma galera à tarde. O Charlão Pode foi meu falar, Miguelito. iniciante. O Charlão foi meu iniciante. Eu Charlão é conheci o mercado maravilhoso. conheci o mercado Olha, que através dele. legal. Se eu estou Ai, aqui hoje Charlão é foi por causa incrível. dele. Olha Sério. lá, Não, que da gente, eu hora. sou apaixonada pelo Charlão. Sério, assim, eu sou muito, 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 muito fã dele. Porque quando eu entrei lá na XP, na Clear, Rico, XP, todo, o Charlão tava no começo da sala, cara, e ele puxou uma galera para esse horário da tarde, porque é um horário mais desafiador Mais mesmo, chato, sabe? O né? mercado fica mais complicado de fazer leitura. E ele tem uma galera muito fiel ali, o time dele conheço a galera toda, vou em todos os happy hours do Charlão. Eu também. E então aliás, acho que a gente se conhece dos happy do Xalão, né, ô Miguel? Boa. E eu acho muito legal que, para quem não tem, por exemplo, pô, eu não consigo operar de manhã. Pô, você tem o Xalão à tarde, tem a sala aí da Clear. A gente também tem uma sala à tarde que é aberta para o público, que é o, Uhum. o pessoal lá da Bendorf. Inclusive é gratuito esse horário, a gente não. É uma sala aberta no YouTube. Então tem para todo mundo, e às vezes você faz bem esse horário, né? Então acho que isso também Exato. isso é uma das coisas chaves também, é definir o ativo que você vai operar e o horário que você vai operar, né? Você Uhum. consegue saber isso também pelo sistema do plano de trade, né? Da Nelogica. Você consegue ver a sua taxa de acerto dentro de uma janela de horário. Então, isso é bem bacana também. E deixa eu fazer uma pergunta que fizeram aqui no chat. Não sei se vocês Fala, acompanharam. Miguelito. De stop offset. Não. Quantos pontos para Ah, stop offset? O que vocês recomendam cara, para. Vamos assim, o olhar stop aqui. offset, vou falar primeiro a minha opinião e você depois coloca isso. Isso aí foi um negócio que foi inventado depois que teve aquele cara lá que que pegou os robôs lá e jogou a bolsa, acho que de Nova, lá, não lembro que bolsa que jogou lá para baixo. Antigamente não existia o stop offset. Colocava a Eu tô ordem tentando stop e lembrar lia o nome do mercado. caso. Isso. Enfim, o stop offset foi exatamente isso para você não
desencadear uma série de ordens stop e de repente quebrar o mercado. Mas a minha opinião é, quanto maior o offset, melhor. Porque, para mim, se você tem que estopar, você tem que estopar. Ponto. Entendeu? Exato. Essa é a minha opinião. Então, assim, quanto maior, melhor, entendeu? Pra você não ter o risco de pular. E até falando um pouco lá esqueci o nome dela, da moça que falou antes, do A RLP. Stephanie. A Stephanie, isso. A Stephanie. Ela tava até com um look parecido com o meu. Verdade. As pessoas têm mania de demonizar a RLP e não entendem que é uma ferramenta que é muito boa para o trader. Na verdade, as pessoas que demonizam é porque não sabem realmente o que é e é sempre querer jogar a culpa no universo. Quando elas acertam é porque elas são boas e quando elas erram a culpa é da RLP, do universo, enfim. Não, é verdade, a gente Eu sabe sei. disso. Eu sou analista, eu sei. A RLP, ela é um provedor de liquidez. Então, quando você desliga a RLP, a chance do seu stop pular é maior. Antes a RLP desse liquidez em todas as suas operações. Eu ia falar Porque se isso tivesse mesmo. um gap no mercado, você zeraria e não tomaria um gapão na Exato. cabeça. Então, assim, essa é a minha opinião. Quanto maior, melhor. Sim. E pra gente finalizar, o papo tá muito bom. Por mim, a gente ficava aqui a tarde toda, mas tem muita gente ainda pra vir. A participação de vocês foi brilhante, foi muito bom. E eu queria aquela dica das galáxias aí pra gente encerrar essa participação aí, pro pessoal que tá assistindo a gente aí poder estar aproveitando. O que tem aí, Pan? E A Pan vai dar a dica das galáxias. O que tem aí pra gente? Eu acho que a gente vai falar a mesma coisa. Então, a minha dica das galáxias é o que eu já falei aqui nessa live toda, né? Que na verdade é o que fez sentido para mim, né? O que me ajudou a melhorar o psicológico. Alinhar e aprofundar o meu conhecimento na parte técnica do que eu queria realmente usar. E, principalmente, ter um bom gerenciamento de risco. E bom gerenciamento de risco não é só saber o que é um risco-retorno das suas operações, tá? Exato. Vai muito além, é você saber payoff, a taxa de acerto, a expectativa matemática, o seu drawdown, que aí sim seu psicológico vai parar de te afetar na hora de apertar o botão. Então, eu acho que essa seria a dica para finalizar tudo que a gente falou aqui nessa uma hora, né? E Paulinha? Disposição. Eu acho que eu vou na mesma linha que a Pan. Eu acho que sentar a bunda e estudar, cara. Não tem muito o que fazer. Porque, assim, o emocional, ele tá ali, ele vai te sabotar. Ele é natural do ser humano. A gente tem questões físicas e sistema reptiliano e neurotransmissores, hormônios que estão aí pra te ferrar, tá? O emocional, ele não veio pra te ajudar. Enquanto isso, ter um gerenciamento de risco e um operacional bem definido é algo que está dentro do seu controle. Então é isso. Defina muito bem a sua estratégia. Então aí, gente. É isso aí, tô aqui sim. Aqui deu uma cortada. Ok. Não, a gente vai trocando as telas aqui, a gente tá com uma multiprodução. Aproveitar, quero agradecer a Piclis, que é a produtora desse evento aí, tá com toda essa estrutura com a gente aí. Agradecer vocês duas, que foi essa tarde maravilhosa, gostosa. Já sabia que ia ser excelente. A Pâmela estava conversando comigo que o dia todo, praticamente. Eu estava fazendo a live conversando com ela. A Paulinha ficou. Paulinha estava almoçando, estava tranquila, enquanto eu e a Pâmela estavam tendo ansiedade. Deu um susto. E perguntaram no chat, até pra gente explicar, a Martinha, que ia participar com essas duas senhoritas, ela teve um compromisso hoje, infelizmente não conseguiu, tá? Mas nos próximos ela vai estar presente. Exatamente. Sim. E aí a gente conta com ela nos próximos eventos, mas seguem ela nas redes sociais aí. Pan, YouTube, Pan Semesato, você tem a sala da Clear lá, né? Isso. E Paula Sá, tanto no YouTube quanto no Instagram. Não, só no Instagram, né, Paula? Não, Paula Sabe, com 2 S no Instagram. Isso. E cuidado com os fakes, né, que tem bastante. YouTube. Ai, por favor, cuidado. Gente, é só Paula Sabe, com 2 S. Não tem underline, não tem nada. Eu tô também nos canais dos escritórios BS Investimentos e BRA, seja BRA. Então, eu também produzo bastante conteúdo para as marcas. E mês que vem a gente tem novidades, mas eu ainda não posso contar. Gente, obrigado. Ótima tarde para vocês. Fiquem aí madrugando com a gente aí até amanhã às 15. A gente vai virar aqui, então não deixe de assistir. Tem muito conteúdo para vir ainda, tá ok? Muito obrigado, meninas. Beijo. Até mais. Nos vemos aí nos corredores Até mais. Tchau, tchau.
Valeu. Tchau, tchau.